Salve nerds, galera, no vídeo de hoje resumão de animes com Jujutsu Kaisen e One Piece, episódios bem interessantes. Peço perdão se vocês ouvirem os fogos de artifício e tal, porque tô soltando aqui os fogos, tá? Então sem maiores enrolações, vambora com Jujutsu Kaisen, porque a coisa pegou fogo, cara. Foi um episódio bem interessante, esse episódio 6, teve várias referências inclusive. Mas vamos começar em um ambiente inusitado, né? Nós vamos começar aqui falando sobre o domínio inato, né? Que é aquela dimensão do Sukuna. E aparentemente o Itadori tá vivo ainda, ele não morreu de fato. O Sukuna ainda tá mantendo pelo menos a alma dele ali no corpo, né? E ele tá dentro dessa dimensão do Sukuna. E o Sukuna não quer trazer ele de volta, por mais que o Itadori peça ali. E ele tá inclusive caçando o Sukuna, ele quer bater no Sukuna, né? Mas não tem dado muito certo. Então o Sukuna acaba querendo propor um pacto com o Itadori para trazer ele de volta, né? E qual era a condição dele? Basicamente a primeira condição era toda vez que ele falasse extensão, o Itadori teria que trocar de lugar com ele, né? E aí ele ficaria mais ou menos um minuto ali no mundo assim normal, né? E a gente não sabe o que ele gostaria de fazer. A gente sabe que ele mostrou um interesse no Megumi, né? No Fujiguro. Só que a gente ainda não sabe o que exatamente ele quer fazer. Parece que ele considera o Fujiguro um potencial rival, né? Alguém digno de enfrentar ele com todas as forças. Vamos ver se isso aí se concretiza no decorrer da obra. E também, depois ele que o Itadori fala não quer, né? Não quer concordar com o pedido do Sukuna, ele fala que não vai matar ninguém nesse tempo aí, tá? Ele só vai ajudar o time, né? Que chata, né? Itadori sendo chatão aí, estraga prazeres. Bom, a princípio parece que o Itadori aceita, mas quando o Sukuna levanta, inclusive ele explica ali que ele não pode quebrar essa regra, né? Porque no caso ali do pacto, ele que sofre, né? Se ele quebrasse o pacto no caso. E das outras vezes que ele pôde se libertar foi mais porque era mútuo, tanto o Itadori quanto o Sukuna queriam sair, né? Com exceção da última vez lá daquele feto amaldiçoado que a gente viu nos episódios anteriores. Só que quando o Itadori se levanta, ele dá um socão no Sukuna e ele fala que ele não vai aceitar, cara, assim de bom grado, porque para início de conversa, quem causou a morte do Itadori foi o Sukuna. Então não vai rolar, tá ligado? Simplesmente não vai rolar. E aí o Sukuna ele propõe uma aposta ousada pro Itadori. Vamos fazer o seguinte então, a gente vai lutar até a morte. Se você me ganhar, você volta sem nenhuma exigência, tá? Mas se eu ganhar, você vai voltar e vai ter que acatar tudo que eu falei, tá bom? Vai ter que atender minhas exigências. Já é? Quando o Itadori aceita, ele já morre, instantaneamente. Ele ia falar que ia vencer, ele nem conseguiu terminar o vencer, já morreu. F, né? Dentro do corpo, pelo menos dentro da consciência ali do Sukuna e dele, né? E acontece que ele acaba voltando, né? De volta à vida, a gente vê ali o Gojo falando um pouquinho sobre o que ele quer fazer, né? Por que rola toda essa coisa aí, né? De ter essas tramóias entre os exorcistas, né? E a razão é que parece que realmente está corrompido, né? A direção, né? A diretoria ali dos exorcistas está meio corrompido. E ele quer causar uma espécie de revolução, mas ele não quer fazer isso na força bruta, porque ele não teria apoio, e é meio que suicídio, né? Ele fazer isso. Então ele acaba aí querendo criar uma nova geração de exorcistas que trabalham de maneira diferente. Então ele tá meio que aos poucos ele vai meio que mudando o sistema de dentro pra fora. Seria mais ou menos isso que ele quer fazer, né? Inclusive ele menciona que tem alguns alunos que são praticamente do potencial, eles têm assim, tipo, eles chegam no nível dele, tá ligado? Ele chega a mencionar alguns nomes, ele menciona o tal do Okutsu que a gente viu acho que no episódio passado, se eu não estou enganado. E ele também fala do Rakari, que é do terceiro ano, que a gente não conhece, a gente não conhece não. E aí então, né, o Itadori volta e tal, uma cena bem engraçada ali que a doutora ia exumar o corpo dele, mas não deu tempo, ele levantou e tal, né. Então o que acontece? Ele retorna, né, e é interessante de ver que o Gojo quer manter ele oculto, ele não quer que a doutora diga que ele ressuscitou, né? Ele quer deixar o Itadori escondido por um tempo, porque ele vai fazer aí algum tipo de treinamento com o Itadori nesse meio tempo, tá? Enquanto ainda não rola aquele torneio que a gente viu no episódio passado.
E também antes do comercial a gente vê um pouquinho mais sobre aquele monge ou sacerdote que tá lá no restaurante com algumas maldições, né? E aqui a gente descobre algumas coisas interessantes. A ideia de selar o Gojo é uma realidade, porque enfrentar ele de frente não é muito inteligente. Porém ele fala que para selar eles vão precisar de um artefato. Essas maldições precisam de um artefato que é o Goku Monkyo. É um nome bem complicado de falar, eu demorei um pouquinho pra falar esse negócio aí e não saiu muito bem, mas é basicamente um artefato poderoso, tá? O jogo, que é aquele mais inteligente, né, aquela maldição inteligente que tem um vulcão na cabeça, ele fica animado de saber desse artefato e ele acaba tacando fogo na galera ali em volta do restaurante. Foi uma cena bem maneira, cara, a galera pegando fogo. Eu sei que a maldade fala isso, mas foi bem radical de ver essa cena. E esse jogo, ele chama o monge pelo nome, que é o Getou, no caso. É Getou o nome dele. Então a gente já tem aí o nome já de uma galera. E ele faz uma pergunta interessante para esse Getou. Ele pergunta quanto de poder ele tem, né, esse jogo, né? E o Getou, ele usa uma métrica que seria os dedos do Sukuna. Então os dedos do Sukuna são usados daí como uma espécie de métrica de poder. E ele teria algo, assim, por baixo, entre 8 ou 9 dedos do Sukuna. Olha só, né, de poder. Que é bem interessante, porque, pô, com 2 a gente já viu o que o Sukuna consegue fazer. Putz grila, né? Pois é. Então, no pós-comercial, a gente descobre algumas outras coisas bem interessantes e cenas, cenas épicas, tá ligado? A gente vê o Fujiguro, por exemplo, se desculpando com a mãe daquele cara que morreu pro feto lá alguns episódios atrás. E tipo, ele falou tanto, né, falou mal do cara lá e tal, que o cara não prestava, mas por causa da morte do Itadori, ele acabou indo lá falando com a mulher, dizendo que o amigo dele se esforçou muito pra salvar o filho dela e tal, mas ele já estava morto, não tinha o que fazer. Inclusive ele entrega ali um pedaço do uniforme do cara que tem o nome dele escrito, né, meio que ele fez ali uma despedida digna, vamos dizer assim, pro cara, e pra mãe do cara também. É bem interessante de ver essa parada aí. A gente também vê por parte do Gojo e do Itadori, lembrando que o Itadori está escondido até dos amigos, que ele vai receber um treinamento, né? Mas primeiro o Gojo explica que ele não pode usar nenhum tipo de poder, cara. O Itadori, ele não consegue usar Jujutsu especificamente, porque a maioria dos Jujutsu eles são inatos da pessoa, né? A pessoa nasce com certos poderes. Tem alguns que você pode aprender, que ele dá nome aqui, que são os Shikigamis, que eu não sei o que é, e barreiras simples, campos de força, coisas desse tipo, ele dá pra você aprender, tá? E evoluir também. Mas assim, grandes poderes como invocamontes e tal, isso é uma coisa mais específica que cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu estilo. O Itadori, cara, inclusive tem uma referência muito boa, cara, muito boa aqui, que o Itadori, ele cai no chão e ele fica meio que fazendo pirraça, né? E ele fala ali, não, poxa vida, eu queria mandar um Dodonpa, um Kamehameha, um Leigan, mano, uma Bankai. Muito bom essa referência, muito bom mesmo. Então acaba que ele recebe ali o seguinte treinamento. Primeiro ele tem que controlar a energia, a maldição que ele tem, né? A energia amaldiçoada que ele tem, que vem de sentimentos negativos, como raiva, medo e tal. Ele já usou parcialmente esse poder lá contra o feto, né? Só que ele era muito fraco, aquele poder era muito fraco. Então agora ele vai tentar meio que estabilizar o poder dele. E o treinamento é ele ficar assistindo filme. E tem um urso ali que é daquele diretor, o Yaga, né? É um ursinho de pelúcia ali que ele só dorme quando você coloca energia negativa nele. Se você não colocar energia, ele acorda e sai batendo em tudo que tá por perto, tá ligado? Bem legal isso daí, o Itadori tá sofrendo ali. Já por parte do Fujiguro, a gente vê durante o episódio, essa metade do episódio, que ele tá tentando ficar mais forte, ele tá treinando ali com o pessoal, né? E ele aprende a usar ali umas armas corpo a corpo e tal. E também é mencionado que ele poderia usar mais de uma arma, só que carregar várias armas é meio complicado, né? Poderia ter ali, se ele tivesse ali umas conjurações e tal, ele poderia adestrar elas para carregar mais armas. Tipo, as maldições poderiam usar armas, por exemplo, né? Só que demora muito tempo e eles têm mais ou menos um mês ali, que é pouco, considerado pouco, para chegar nesse nível, né? Só que aí o Megumi, o Fujiguro, né, ele acaba pensando sobre o que o Sukuna falou pra ele,
sobre aquela questão toda dele ter um potencial e tal, né? E então, assim, ele acaba testando ali o poder dele, ele coloca a mão no chão, ele meio que atravessa o chão, ele descobre alguma coisa nova nos poderes dele, onde ele acredita que ele consegue sim treinar, adestrar os animais dele e usar essas armas, né, para combater aí as maldições, né, junto com os animais que ele conjura, as criaturas que ele conjura. Então, realmente, o Fushiguro deve ficar aí bem poderoso no decorrer dos próximos episódios, tá? A gente deve ver isso daí até o final dessa primeira temporada, eu imagino. E também, pra finalizar, né, a gente tem aí um encontro entre o Gojo e o Jougo, né, que é aquela maldição lá que tem um vulcão na cabeça. Ele já partiu pra cima sem demorar muito, né? Interessante isso daí, vamos ver o que vai acontecer. Será que o Gojo vai se dar bem? Será? Não sei, vamos ver aí, porque vai ter luta no próximo episódio. Vamos ver o Gojo em ação, de verdade. Olha, vai ser bagulho doido. Bom, e agora falando sobre One Piece, episódio 949. A gente teve também um episódio bem interessante aí, cara, mostrando que o Ruffy tem também mais um poder aí, que é o Gomu Discurso, né? Ele ganha os caras na palavra, né? Bagulho doido também. O cara é implacável, irmão. Esse pirata é diferenciado, como a gente já bem conhece. Bom, o que acontece? Nesse episódio aí a gente vê um pouco mais aí das balas de praga sendo disparadas. E a gente também descobre aí um pouco sobre o efeito delas, né? Que é o efeito conhecido como múmia, né? Já que a pessoa que desperta esse problema aí da praga acaba querendo encostar nas outras pessoas. Tem uma vontade louca de encostar nos outros. Então meio que eles vão passando adiante também, né? O mesmo conceito da bala de praga que a gente tá vendo lá no mangá, só que é uma versão menorzinha, vamos dizer, mais leve, mais branda, né? Também mais fácil de se evitar. E aí, então, acontece que os prisioneiros não têm muita escolha, né? Eles acabam tendo que ir ali na direção dos bainhas e do Ruffy, né? Pra tentar parar eles e ver se eles conseguem sobreviver de alguma forma. Mas então, eles começam a culpar o Ruffy por tudo que estava acontecendo, né? Dizendo que se eles não se rebelassem e tal, eles poderiam continuar vivendo por ali. E aí o Ruffy, tipo, fica... Hã? Como é que é? Aí o Ruffy, o que ele faz? Ele abraça os prisioneiros que estão doentes. Cara, que loucura. Ele abraça os prisioneiros que estão doentes. E aí todo mundo, que isso, mano? Como assim, né? Você abraçou os caras. E aí ele começa a dar um baita de um discurso ali, onde primeiro ele fala que... Cadê essa doença perigosa aí? Não tô vendo essa doença perigosa, né? É só uma gripezinha. É só uma gripezinha, né? E aí ele acaba tancando, lembrando que ele tem bastante resistência a veneno, né? Ele acabou criando meio que uma resistência a alguns tipos de envenenamento. E o que acontece? Daqui pra frente ele acaba dando um baita de um discurso, né? Onde ele fala ali sobre os samurais poderosos de Wano. Ele fala sobre a Otama, que ele ajudou a Otama, que inclusive tá ali observando tudo. Ele menciona sobre o Oden, que o Oden, ele basicamente era muito foda, né? Todo mundo fala que ele é fodão e tal. Ele é um cara parece ser um cara muito brabo. Só que ele morreu e meio que essa galera teve o espírito quebrado. E eles querem, no caso, derrotar os responsáveis por isso, que é o Kaido e companhia. Só que se esses caras que são os aliados ficarem tentando impedir, né, que são os potenciais aliados aí dessa rebelião, tentarem impedir ele, não vai dar, assim não vai dar, tá ligado? Ele precisa que eles se posicionem oficialmente, vocês vão nos ajudar ou não vão nos ajudar, tá ligado? E ele acaba assim criando meio que um discurso ali de inspiração que funciona, acaba tocando ali o coração dessa galera, e mesmo o pessoal que está com a munição da praga, eles acabam comprando a ideia. E eles vão pra cima dos carcereiros, né? Do Daifugo, do Babanuki e tal. Vale mencionar que antes deles atacarem ali todo mundo, o Babanuki ele ia disparar uma munição de praga, uma espécie de bola de canhão, que tinha um poder equivalente a 200 cartuchos de praga, 200 disparos dessa munição de praga. E cara, quando ele ia atirar, ele ia mandar aquele tiro do elefante, o atim do elefante, né? Se eu não tô enganado. Acontece que o Ruffy, ele rapidamente, ele tava muito fraco por causa da ação da praga ali, né? Que ele se contaminou. Mas ele muito rapidamente chegou ali perto do Babanuki, que tava relativamente longe, e deu um nó na tromba do elefante, cara. Muito desenho animado, quando o elefante ia disparar. E aí a bala de canhão meio que explode dentro
do elefante e o Babanuki acaba se ferrando muito, mano. Uma cena muito épica, muito épica. Que cena, meus amigos, que cena. Aí, muito legal mesmo. E aí, cara, a galera acaba sendo contagiada ali pelo espírito, pela inspiração ali do Ruffy. E aí, então, meu irmão, aí é caos. Depois que o Babanuki caiu, irmão, é caos total. E não tem quem segure, tá ligado? Os caras doentes vão partir pra cima ali dos Minions ali do Kaido e já era. Eles conquistaram o Dom na base da praga, tá ligado? Bagulho doido. Vamos ver aí, eu imagino que o Chopper vai conseguir fazer alguma coisa pra curar eles, né? Mas vamos ver aí se ele consegue fazer mais alguma coisa. Bem interessante. Cara, o Luffy foi sinistro, na moral. Nesse episódio aqui ele foi sinistraço, tá? Até o vovô Ryo teve que ir ali e falar, mano, esse moleque é brabo, mano. Esse moleque é brabo, o Kinemon achou ouro aqui. Realmente, o Kinemon achou ouro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim. Fale comigo no Discord. Valeu, nerds. Fui!